Olá, bem-vindo. Obrigado a você que aceitou o nosso convite e se inscreveu neste nosso canal. Obrigado também pela sua divulgação, pela indicação desta nossa proposta para um amigo, para a comunidade, para as pessoas que se interessam por uma formação mais aprimorada dos textos bíblicos e sua atualidade. Este nosso canal, escolhemos o nome de Bíblia e Apócrifos, justamente porque o nosso objetivo primeiro é oferecer uma formação bíblica, isto é, conhecer a Bíblia no seu conteúdo, no seu contexto, na sua história e, evidentemente, na sua atualidade. Não queremos fazer uma leitura fundamentalista da Bíblia, mas uma leitura que nos liberte, uma leitura que nos dê fundamento para compreender os textos da Bíblia, que muitas vezes podem nos parecer difíceis de se entenderem, porque esse texto exige de nós uma preparação melhor. Mas não se preocupe com isso. Basta uma dedicação maior que lentamente os textos da Bíblia vão se tornando claros para nós. É assim como estudar a Bíblia, é como a gente chegar numa cidade, mudar para essa cidade, não conhecê-la, tudo se torna difícil, os lugares distantes. Eu não consigo me localizar dentro dela, mas com o tempo, o que acontece? Aquela cidade que era totalmente desconhecida para mim, aquele povo que eu não tinha contato, passa a ser pessoas mais próximas, a dificuldade geográfica deixa de existir. O que era longe ficou perto, porque agora eu estou ambientado na nova cidade. Pois bem, esta é a nossa proposta em relação à formação dos textos bíblicos. Mas também amplio esta nossa formação para uma temática recente que exige de nós também uma preparação, um conhecimento mais profundo, para não rejeitar esses textos simplesmente dizendo que eles não são inspirados. Estou falando para você dos apócrifos, isto é, dos apócrifos, daqueles textos que foram escritos concomitante ou depois da definição do texto bíblico do Segundo Testamento, assim como do Primeiro Testamento. São aqueles evangelhos desconhecidos de nós, como o Evangelho de Maria Madalena, como o Evangelho de Filipe, como Atos apócrifos, como Apocalipse, por exemplo, de Abraão, vida de Adão e Eva, Enoque. Você já ouviu falar nesses textos? Então fique conosco. Nas próximas aulas você terá a oportunidade de também conhecer esses textos. O meu objetivo é intercalando a formação bíblica e a formação dessa literatura e fazendo uma relação entre eles, de modo que a nossa formação seja completa. E hoje, como na próxima aula, gostaria de fazer primeiramente uma introdução a essa temática. Portanto, falarei para vocês hoje do conteúdo da Bíblia. O conteúdo da Bíblia. Na próxima aula, o meu objetivo é também oferecer uma introdução, digamos assim, geral da Bíblia, como farei hoje do conteúdo da Bíblia. Na próxima vez eu farei do conteúdo dos apócrifos. Qual é o nosso objetivo diante disso? O nosso objetivo é colocar, digamos assim, os fundamentos para nos possibilitar a relação com esses textos de forma tranquila, serena. Comecemos então com o conteúdo da Bíblia. A Bíblia, imagine, veja esta janela. A Bíblia, para muitos, pode se tornar uma coisa impossível de ler. E, de fato, é difícil. Por quê? Ali tem textos totalmente desconhecidos de todos nós, de conteúdos que muitas vezes nós não compreendemos por estar distantes. Então imagine comigo que a Bíblia é como uma janela. Ao começar a estudar a Bíblia, é uma janela que se abre em nossa vida. Então permita-me iniciar abrindo um pouco esta janela, dizendo a janela da Bíblia que vai se abrir diante de você quando você começa a estudar a Palavra de Deus. Muitos de vocês, eu tenho certeza, que já têm uma formação bíblica mais aprimorada. Não importa. Estudar a Bíblia é estudar sempre, constantemente.
Como dizia Jesus, um bom biblista, ou um bom escriba, como ele dizia, é aquele que vai num baú e tira sempre coisas novas e coisas velhas. É incrível como a Bíblia, você interpreta, você busca o texto novamente, e aquele texto que um dia te disse algo, em outra época ele pode dizer algo. Não é porque eu tiro da minha cabeça, não. É porque quanto mais eu vou estudando e vou conhecendo o contexto, eu vou entrando nesse âmbito, nessa inspiração bíblica que Deus vai nos revelando dia após dia. Mas, antes então da gente começar propriamente a falar desse conteúdo, eu queria dar outras chaves de leitura para entender a Bíblia. Primeiro, nós temos de ter consciência de que a Bíblia não é um livro que deve ser lido de uma só vez, mas ela é para ser estudada, rezada durante toda a vida. Tem gente, concorde comigo, que fala, eu vou ler a Bíblia, vou começar do Gênesis e vou ao Apocalipse. Não, isso não é uma boa coisa. Só se você quiser fazer como um livro de literatura ou como outro qualquer, mas não é isso. Bíblia é para ser lida paulatinamente, individualmente, em comunidade, ir e voltar no texto constantemente. Uma outra questão é compreender que a Bíblia é um livro sagrado, mas que foi escrita a partir das limitações da condição humana. Concorda comigo? Ali dentro tem situações, se a gente não entender o contexto, a gente vai fazer interpretações equivocadas, né? São vários exemplos dentro do texto bíblico que pode nos levar à interpretação equivocada, né? Você vai dizer, por exemplo, lá que me vem aqui a história, né? O livro dos Cânticos vai dizer que a minha amada é como a égua atrelada ao carro do faraó. Imagina, você vai chamar uma mulher de égua hoje? De jeito nenhum. E dizer atrelada ao carro do faraó? Mas se você for lá, dentro desse contexto da Bíblia, dentro das limitações da condição humana, você vai entender que esse texto tem um outro sentido. Mas não vou falar agora não, vou deixar para nós interpretarmos isso no próximo momento. Uma outra questão importante, portanto, é ler a Bíblia a partir do meu contexto, da minha realidade, tendo o olhar voltado para o contexto dos autores bíblicos. Observe essa imagem. São beduínos no deserto. É o contexto da realidade bíblica e o contexto da nossa realidade aqui. Imagina, olha para esse mapa. Tem lá o primeiro deles ali, o texto, a Europa, né? Daquela época, Espanha e assim por diante, todo esse é o local onde a Bíblia foi escrita, sobretudo o Segundo Testamento. Na parte de baixo você pode ver o mapa, o povo que esteve na África, no Egito, e saiu, passou 40 anos pelo deserto e voltou novamente à Palestina, à terra prometida. No outro mapa você pode perceber a Babilônia, onde o povo esteve exilado durante 50 anos, e ali a maioria dos textos da Bíblia foram escritos. Vocês imaginam, só diante aí nós temos 3 contextos diferenciados que propiciaram a formação do texto bíblico. A Europa, o deserto, a África e a Babilônia. E ali o contexto nosso brasileiro. Então, é a partir desse contexto da minha história que eu vou compreender, situar o texto. Onde eu moro no Brasil? Onde eu moro no mundo? Aonde eu estou, eu tenho que focar o passado, entender o passado e trazer para hoje. Senão, não diz nada o texto bíblico. Pois bem, então, voltemos agora aqui para compreender o que é este conteúdo da Bíblia. Nós temos na Bíblia 73 livros na Bíblia católica, 66 livros na Bíblia dos evangélicos ou dos protestantes e 39 livros na Bíblia dos judeus. Mas você deve estar perguntando, por que isso? Várias Bíblias? Não. É chamada assim a Bíblia judaica, ou a Bíblia dos católicos, ou a Bíblia do Evangelho, por causa do número de livros que estão e a história que esses textos contam e como eles foram sendo delimitados no decorrer da história. Então, pois bem, vamos a
tendo compreendido quais são essas Bíblias, né, a católica, evangélica, dos evangelhos judeus, vamos ver propriamente quais são os conteúdos que esta Bíblia traz. Certo? Mas antes disso, eu gostaria de, nesta janela, colocar para vocês aqui uma primeira Bíblia que é muito importante, chamada a Bíblia dos Judeus, ou a Bíblia judaica, ou a Bíblia hebraica, que é essa aqui, da edição Stuttgartiense, né, que é chamada de Tanakh, Tebim, Nebim e Ketubim, tá? Torá, Nebim e Ketubim. Vou explicar isso. Então vamos colocar nesta janela esta Bíblia para que ela nos possa ajudar a entender aí. O que é esta Bíblia judaica? Então vamos lá. A Bíblia judaica, ou a Bíblia hebraica, ela é composta então da Torá, que é a lei, o Pentateuco, os 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, os escritos, que nós chamamos de históricos e sapienciais, que vai de Josué a Esther, os livros de Provérbios, Eclesiástico, Canto dos Cânticos, e os profetas. Lembre que esta Bíblia, chamada a Bíblia dos Judeus, ela tem 39 livros, né? É praticamente o primeiro testamento que nós temos. Aliás, eu falo Primeiro Testamento e não Antigo Testamento, para mostrar essa ligação com o povo judeu. Então, esta Bíblia seria quase que fosse o primeiro, quase não, é o Primeiro Testamento para nós, né, ou o Antigo Testamento. A Bíblia evangélica, certo? Vamos colocar então a Bíblia evangélica aqui, certo? Uma das Bíblias evangélica, a mais conhecida de todas elas é a tradição de Ferreira de Almeida. Qual o diferencial desta Bíblia com a Bíblia hebraica? Eu diria, o que ela tem de diferente? O Novo Testamento, ou o Segundo Testamento, que é igual ao Segundo Testamento da Bíblia católica. O que ela tem de parecido com a Bíblia hebraica? Ela também não tem aqueles livros que os judeus não consideraram inspirados. Você quer guardar quais são esses livros? Está escrito uma chavinha embaixo, Tojusa Klobar Mark, isto é, Tobia, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque e 1 e 2 Macabeus. Esses livros, os evangélicos, os classificam de pseudoepígrafos, e chamam os que eu falei anteriormente de apócrifos. Estes aqui são os apócrifos, então, para os evangélicos. Estes livros não estão na Bíblia evangélica, porque Lutero, quando fez a separação na igreja, quando se fez a sua reforma, ele optou pela lista dos judeus que consideravam inspirados somente os 39, sem esses 7 livros que nós chamamos de deuterocanônicos, isto é, tornaram inspirado no segundo momento. Pois bem, qual é a nossa próxima, então, Bíblia? É a Bíblia católica, certo? Essa todos nós conhecemos com mais facilidade, os do mundo católico, os evangélicos entendem que nela falta, então, esses 7 outros livros. Vou colocar, então, esta Bíblia católica aqui. São muitas Bíblias de tradição católica. Temos que ficar atento para saber qual é a de melhor tradução para nós. Muito bem, agora eu quero avançar com vocês partindo desse conteúdo da Bíblia católica, explicando uma coisa muito interessante. Se você abre a sua Bíblia católica, você vai ver que o primeiro livro é o livro do Gênesis, o primeiro do Novo Testamento é o Evangelho de Mateus, o último, o Apocalipse, e aquele livro que está lá no meio é Malaquias. Gostaria de lembrar que esta organização dos textos bíblicos, eles não nasceram assim, primeiro Gênesis e o último Apocalipse. Houve no decorrer da história do povo judeu e cristão uma seleção desses livros e uma organização final desses textos, né? Assim como capítulos e versículos não estão no texto original bíblico. Isto veio muito depois.
por volta do ano 1200 e poucos capítulos, e por volta de 1500, do século XVI, os versículos. Então isso é bastante posterior. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês, se vocês nunca observaram, é isso daqui. O primeiro texto da Bíblia, ele faz o seguinte, ele fala de Gênesis, não é mesmo? E o Gênesis, ele fala da criação do mundo, paraíso e assim por diante. O último livro é o Apocalipse, que vai falar da Nova Jerusalém. E lá no meio da Bíblia, nós temos Malaquias. É muito interessante que o texto de Malaquias, ele vai terminar dizendo, e ligando aqui com Mateus, vamos lá? Olha só, eis que vos enviarei Elias, o profeta, antes que chegue dia de Javé, grande e terrível. Ele fará voltar o coração dos pais para os filhos, e o coração dos filhos para o pai, para que não venha a ferir a terra com anátema. Olha que interessante, promessa de Elias. Como é que começa Mateus? Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Deus, filho de Abraão, filho de Davi, filho de Abraão. Aí vem a genealogia de Jesus. O que eu estou querendo dizer com isso para vocês? Eu estou querendo dizer uma coisa bastante interessante, que do ponto de vista da temática bíblica, nós temos primeiro o livro Gênesis e Apocalipse, no centro Malaquias, Mateus, um fala de Elias, outro fala de Jesus, né? O que significa isso? Elias foi um grande profeta da história do povo, ele subiu naquele carro, né, de fogo, indo para o céu, foi levado, e os judeus aguardam a vinda de Elias. Lembra do Evangelho? Pergunta se Jesus seria o Elias. Olha que interessantíssimo. Então, se Elias já voltou, né, tem um Evangelho que vai dizer isso. Então, eles aguardam. Os judeus, inclusive na ceia judaica, deixam uma cadeira vazia para Elias, para que ele entre e tome o lugar junto com o povo. Jesus, para os cristãos, judeus que se tornaram cristãos, é o Filho de Deus, o Messias prometido e que voltou. Olha bem, no Gênesis fala do Jardim do Éden, o rio, maravilha, lá, né, o paraíso, o sonho, saudade e esperança desse tempo do Jardim do Éden, da condição humana. No Gênesis, no Apocalipse, fala da Nova Jerusalém. A árvore da vida está no centro do Éden. A árvore da vida está no centro da Nova Jerusalém. Em Gênesis fala de uma serpente. No Apocalipse fala de dragão. No livro do Gênesis fala de Eva. No livro do Apocalipse fala da mulher. Eu quero explicar que me chama muita atenção. O nosso modo de pensar as coisas modernas você faz a introdução, desenvolve e o mais importante é o conteúdo. Na visão judaica, o mais importante é aquilo que está no centro. Isso se chama inclusão, que está no fim e que está no coisa, e no meio chama atenção. Então, isso é uma maravilha que essa palavra de Deus, ela está organizada também com esta centralidade na formação do povo judeu e na formação do povo cristão. Daí que podemos dizer isso aqui, olha, organização, início, meio e fim. Gênesis, criação do ser humano e sua vida no paraíso. Apocalipse, a volta ao jardim, a Jerusalém celeste. E no centro, Malaquias e Mateus. Então, nós não podemos deixar de considerar que aqui está o conteúdo central desta palavra de Deus, que perpassa todos estes livros. Por isso, como é que nós poderíamos dizer que resumir esse conteúdo da Bíblia, hein? O que seria este conteúdo da Bíblia? O conteúdo da Bíblia, do Primeiro Testamento, é o seguinte. Quando eu falo Primeiro Testamento, então estou falando dos 39 primeiros livros. Ele vai contar a origem do mundo e de Israel. Então, Deus de Israel é o mesmo que criou o mundo. E quem vai contar essa história para nós? É o livro do Gênesis. Os 11 primeiros capítulos vai falar da criação. É o povo que estava no exílio da Babilônia, escreveu grandes partes do Gênesis 1 a 11 e vai dizer isso para nós. O mesmo Deus que criou Israel, que fez aliança com Israel, é o Deus que criou também o mundo. E vai localizar nos capítulos 12 a 50 a chamada de Abraão, Isaac, Jacó
e vai contar esta história a partir dessa perspectiva, tendo a genealogia como coisa muito importante. Por isso também o Evangelho de João, por exemplo, vai falar, aliás, Mateus vai falar da genealogia de Jesus. E o João vai dizer que Jesus é a mesma luz que veio ao mundo, a luz da criação. Então, o Primeiro Testamento ele tem essa ligação da origem do mundo e de Israel. Segundo conteúdo básico, Israel é o povo eleito, é o povo da missão. Deus fez uma aliança com Israel, que veio através dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, das matriarcas Sara, Rebeca, Raquel, Lia, garantida pelos reis, Davi, Salomão e todos os reis do rei do sul e do norte, defendida pelos profetas, Isaías, Jeremias, Miqueias, cada um no seu tempo, no seu contexto, na sua história, com a sua denúncia, com a sua solução e com a sua esperança. Testemunhada pelos heróis da história, como Sansão, como Sansão, como Débora, assim por diante. E depois rezada nos Salmos. Então esse é o segundo ponto, resume o segundo conteúdo que estão nesses livros aí, olha. Deuteronômio, Números, Josué, Juízes e assim por diante. Outra questão importante do conteúdo do Primeiro Testamento é a teologia do Êxodo. Êxodo significa saída. Então, o centro, por exemplo, do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros, está em Gênesis, em Êxodo 1 a 15, que fala da opressão e da libertação, isto é, da saída do povo do exílio ou da escravidão no Egito, onde o povo esteve presente, 1430 anos simbolicamente, muito tempo. Então vai sair de lá e fazer a sua libertação. Isso é chamada teologia do Êxodo. Deus sempre desceu para libertar e caminhar com o seu povo. Ele exige fidelidade e compromisso eterno com a libertação. Então vai aí os livros do Êxodo, o livro do Deuteronômio, mostra essa fortaleza, e isso vai ficar muito forte, inclusive, no Segundo Testamento. Quarta temática do Primeiro Testamento, a teologia messiânica. E aí é muito interessante. Os profetas são claríssimos ao dizer isso. Deus enviará o seu Messias, que vai libertar Israel e que vai trazer a libertação em todos os sentidos ao seu povo e fazer dele um povo livre. Um sonho, uma esperança desse povo. Qual o sentido desse Messias? Numa próxima oportunidade poderemos falar. Mas eu diria teologia messiânica. Por isso, do Segundo Testamento, quando entendem que Jesus veio e ele é o Messias, a situação é o complemento dessa primeira mensagem na visão dos judeus que se tornaram cristãos. Uma outra temática importante do Primeiro Testamento, que está perto, muito próximo de nós, também hoje com outro nome, é a teologia da retribuição. O que é essa teologia da retribuição? Aqui se faz, aqui se paga. Se eu fiz o bem, eu vou receber o bem. Se eu fiz o mal, eu vou receber o mal. Infelizmente, em nosso meio, essa teologia hoje ela está viva e ela tem o nome de teologia da prosperidade. Isto é, eu faço uma barganha com Deus e Ele me dá em troca o que eu desejo. Não só no mundo evangélico, mas também no mundo católico. Essa teologia ela continua presente no meio de nós. O justo receberá de Deus a retribuição. Está presente nos livros de Provérbios, Eclesiastes, Jó e Sabedoria. É interessante que o livro de Provérbios e Eclesiásticos apresenta que essa teologia da retribuição funciona aqui na vida junto conosco. Aqui se faz, aqui se paga. O livro do Eclesiastes fala, não tem vida após a morte. Viva a vida com intensidade, porque a morte é certeza. Então ele coloca em crise essa teologia da retribuição. E Jó, ainda mais, critica e fala, não aceito essa visão judaica. Eu sou um homem justo e perdi tudo. E o livro da sabedoria, do fechar do Primeiro Testamento para o Segundo, que é o livro da sabedoria, é o último livro a ser escrito do Primeiro Testamento, possivelmente do anos 30 a.C., 50 a.C., até 30 depois de Cristo. Esse livro vai dizer, a retribuição do justo está na vida eterna, numa sabedoria beatífica junto com Deus.
Então esses são os grandes temas que eu resumiria para vocês da seguinte forma: o Primeiro Testamento, Deus escolhe um povo, faz com ele uma aliança, lhe dá uma terra e o povo lhe constrói um templo. Aí vocês podem ver a imagem. Qual é essa terra? É Canaã, é Palestina, hoje Israel como país e territórios palestinos ali na confluência, na união entre a África, a Europa e a Ásia. Então Deus escolhe esse povo aí, faz dele juntamente com Abraão o seu povo, faz com ele uma aliança através da Torá. Olha a imagem de Moisés recebendo a Torá. O povo para e faz essa aliança e lhe dá uma terra, a terra de Canaã. Claro, você pode se perguntar, mas essa terra já tinha dono, mas essa é uma outra questão que vamos tratar depois. Mas o sonho da conquista da terra que Deus dá. E por último, Deus constrói um templo com Salomão, o grande templo de Salomão, para garantir a presença de Deus no meio do povo. Então isto resume o Primeiro Testamento. E é com essa mentalidade que nós chegamos ao Novo Testamento. Quais seriam as temáticas então do Novo Testamento? Começa lá então com o Evangelho de Mateus, mas não é o primeiro a ser escrito, é Marcos. A primeiro texto a ser escrito do Primeiro Testamento é a primeira Tessalonicenses, possivelmente do ano 52 depois de Cristo. Depois o Evangelho de Marcos e o último a ser escrito é o livro do Apocalipse. Então, o tema fundamental do conteúdo da Bíblia do Segundo Testamento é morte e ressurreição. O aniquilamento de Jesus, o Deus que fez humano e morreu na cruz. Quer dizer, essa morte e ressurreição é a base do Novo Testamento. Aliás, o Novo Testamento começa, a base dos evangelhos é igual, observe, todos eles, paixão, morte e ressurreição, nos 4. O que difere é o que vem antes deles, o que está escrito ali. Então, esta é a base dos 4 evangelhos canônicos. Esta é a base da pregação dos apóstolos, sobretudo de Paulo, e também dos apóstolos que pregaram por tantos outros lugares. Então, a base de tudo é morte e ressurreição. Jesus morreu na cruz, ele é Deus, ele se fez homem, ele está no meio de nós e ele nos trouxe a garantia da salvação em Deus. Segundo, o reino de Deus, que Mateus, para não falar Deus, chama de céus. Pregado por Jesus, é dos pobres, exige conversão, é serviço, nasce pequeno como um grão de mostarda e vai crescendo. Esse é o segundo ponto, a pregação do reino. E veja como Jesus teve tanto problema com a pregação, a compreensão, quantos evangelhos, quantas parábolas ele indicou para fazer o povo entender que este reino não era o reino que os judeus imaginavam, mas era um reino de paz, de justiça, de integridade na vida. Terceiro tema importante, a vida. Jesus é o caminho e a vida que se manifesta em sinais e nas festas, como no Evangelho de João, que é diferente, ele não é chamado de sinótico, porque ele é uma teologia do evento de Jesus. Então Jesus vai se revelando nas festas, nas grandes festas, até lá, começa lá na revelação, na festa, nas bodas de Caná, festa das tendas e assim por diante. Mas ele é o caminho, a verdade e a vida. Segundo, a liberdade. A salvação não vem pela lei, mas pela fé em Jesus Cristo, que comunica o espírito de vida e de liberdade. Lei de Cristo é a lei do amor. Este é o segredo das cartas paulinas. Que muito bem, São Paulo compreendeu isso, que Jesus, no embate com os fariseus e saduceus, que se apegavam à lei e queriam que essas leis se tornassem violentas e seguidas a rigor, Jesus propõe algo diferenciado. Sim a lei, mas atualizada, interpretada e trazida para a nossa vida. Uma lei que me traz liberdade. Lei de Cristo é a lei do amor. Por último, a essência que aqueles daquele tempo não compreenderam. Como é que poderia dizer um Deus trinitário? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Este foi um dos grandes problemas da dificuldade de relacionamento de Jesus com os saduceus, com os fariseus, com aqueles grupos todos, no embate em relação à lei com Jesus. Então a Trindade, ela é fundamental. Ide por todo mundo, termina o Evangelho e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então Jesus inaugura um ser diferenciado na relação com Deus.
O batismo de Jesus, a transfiguração, né? Quem me viu, viu o Pai. E Pentecostes, a grande revelação do Espírito. Jesus volta para Deus, mas o Espírito Santo continua no meio de nós. Pois bem, resumindo, né? E quase terminando então essa nossa aula, eu gostaria de dizer o seguinte: Deus envia seu Filho, que prega o reino de Deus, morre e ressuscita. Nasce a fé na ressurreição e na sua volta iminente. Nasce a igreja para continuar a sua missão até o fim dos tempos. Olha que interessante. Então Jesus envia o Filho, né? O primeiro pregando lá é João Batista, depois vai virar maior do que nós. Ele prega o reino, ele morre, ele ressuscita. Os judeus que acreditaram nele vão formar a comunidade do povo de Deus e vão manter esta esperança de um mundo novo, de um mundo de esperança e de um mundo de paz para todos nós. Este então é o resumo do primeiro e do segundo testamento. Esta é a Bíblia. Estes são os seus conteúdos. E este é também o nosso desafio, o desafio de estudar, compreender esse texto, à luz da fé, à luz da esperança, né? À luz de sonho de um mundo novo, de dizer que esse texto é sagrado, inspirado, e ele continua vivo e presente no meio de nós. E a Bíblia, ela continua nos iluminando para a vida, para a esperança de um tempo depois. Um texto que não fecha nunca. Esse texto, como eu dizia a vocês no início, né, é como uma janela. E eu espero que com esta nossa reflexão de hoje, com a nossa primeira aula, esta janela tenha começado a se abrir para você. E que você tenha, se você já sabia, talvez possa ter ajudado a alinhavar com os conteúdos. E aquele que está iniciando vai também compreendendo aos poucos. E juntos nós vamos aprofundando essa palavra de Deus e buscando sempre uma fé libertária. Muito obrigado. Até a próxima aula, que nós vamos tratar do conteúdo da literatura apócrifa, quer dizer, dos textos que não entraram na Bíblia e como eles se relacionaram. Gostou dessa nossa primeira aula? Então, compartilhe. Vamos ampliar, se você concorda, estas nossas aulas para atingir o maior número possível de um público. Fica com Deus e até a próxima aula. E que Deus de Abraão, de Isaac, de Sara, de Jacó, o Deus de Jesus Cristo, que é nosso Pai, nos abençoe e nos guarde sempre. Amém.